E esse caminho, eu tracei ele de forma individual, mas ele também acontece de forma coletiva, certo? Como a cultura. Então a gente pode pensar que a humanidade como um todo também está caminhando aqui. Lógico, se você pegar o indivíduo particular, ele próprio está na jornada dele, né? Mas aonde que a cultura te leva? Porque a tendência é a cultura te arrastar mais ou menos para onde está essa âncora coletiva, certo? Então a gente teve um início aqui mais brutal, quando a gente se desconectou, a gente se diferenciou do oceano. O que seria isso? Quando a nossa espécie se diferenciou, de certa forma, do reino animal. A gente ainda carrega, a gente ainda é meio animal, e a natureza animal ela só se integra completamente aqui em Leão, certo? Mas, em algum momento, a gente se separou. Não, isso aqui é a espécie humana. Agora nós somos uma outra coisa. Enfim, teve essa era ariana, essa era dos impérios, essa era do, do poder, da conquista. E essa era durou muito tempo, né? Esse tempo que basicamente está associado a esse tempo de sobrevivência, em que a humanidade precisou muito se preocupar com sobrevivência. E, portanto, a grande preocupação era a força. Você tem poder, você tem força, então isso é bom, certo? Em algum momento, a sobrevivência não se tornou assim tão difícil. Claro, é sempre trabalhoso, mas não é tão difícil, né? Comparado com os animais ali, como a tartaruga, que de cada 100 tartaruguinhas, 1000 tartaruguinhas, sei lá, 90% morrem ali no comecinho da vida. Então, em touro, que está associado a essa estabilização. Isso começa com o processo, né, de sedentarização, de agricultura, porque as prioridades mudam quando você tem uma sociedade agrícola. Né? Os recursos ficam mais abundantes, a comida, você não vai precisar ficar pilhando o seu vizinho atrás de comida, porque a comida está crescendo no seu quintal, você tem que só gerenciar isso. Enfim, esse processo do hierofante tende a trazer mais paz. Não completamente paz ainda, tá? O preço a pagar é justamente essa cristalização da estrutura mítica, que culmina no processo de teocracia, certo? Em, em Ares, é esse processo do vencedor. Tem que aparecer um vencedor. E porque as pessoas, os guerreiros, né, não vão parar de lutar enquanto não tiver um vencedor. Se tiver um possível oponente, eu não vou sossegar, porque ele vai poder me atacar. Então essa fase da arena aqui é como se ela continuasse até não ter mais nenhum oponente. Ou porque teve um vencedor e todos os outros se submeteram, ou porque não sobrou ninguém, né? Só sobrou um. Mas de um jeito ou de outro, tem que ter um primeiro, um vencedor. E esse vencedor é quem vai estabelecer a cidade, é o fundador da cidade. Certo? Por isso que mitologicamente, né, essa energia aqui está associado ao herói primordial, mítico, que vai servir de molde para os heróis cíclicos. Você tem o herói primordial, que tende a ser um deus, né? Marduk, Zeus, alguma coisa assim. E depois os heróis cíclicos, que eles são humanos, que eles vão aparecer, ou semideuses, de tempos em tempos para renovar a humanidade. Mas o primeiro herói, o primeiro vencedor, tem esse caráter divino. E aliás, né, em muitos mitos, o que esse herói primordial faz? Ele justamente acorrenta o dragão numa caverna subterrânea muito profunda, no Tártaro, né, que seja.
que isso quer dizer aqui no nosso mapa? É basicamente você jogar, acorrentar o dragão lá na caverna, que você vai encontrar aqui na Eordalia. Aqui, na Travessia do Limiar, e depois lá na Eordalia. O que mais? Ah tá, então o fundador da cidade deixa esse legado, né, da civilização e tal, dos mitos. Daí entra o Hierofante como transmissor da cultura, da civilização, transmissor desse legado todo. E tudo isso é sacralizado na forma de mitos, de ritos, né, da estrutura social. E o maior símbolo da estrutura social é a pirâmide, ali com as castas e tal. É essa pirâmide que está no centro da cidade, que inclusive é aquilo que a cidade protege, que a muralha protege. Né? A gente já falou aqui, né, desses mitos e dessa estrutura. Eventualmente, você tem uma falha nesse sistema também. Que isso ainda está acontecendo. Então, o processo de Gêmeos é o quê? É o processo de desconstrução dessa pirâmide. Opa. A gente ainda está nesse processo. Touro é a construção e estabilização, e Gêmeos é a desconstrução da pirâmide, parte por parte. A gente já viu quais são esses degraus, vou só repetir. O primeiro degrau, aqui o mais baixo, seriam os plebeus, né? O proletariado, vou colocar plebeus. São as pessoas que vão servir aos outros degraus, vão servir de base. O segundo degrau são os comerciantes. Comerciantes barra artesãos, né? São aqueles que já conseguem já controlam, já tem algum controle do fluxo de recursos ali, de bens e recursos. Então eles têm o poder monetário. Os plebeus eles têm o poder da força de trabalho, eles têm o poder dos números, enfim, o poder da sobrevivência. Os comerciantes já têm o poder monetário. Os guerreiros, ou nobreza, são a terceira casta. Nobreza não. Nobreza. Eles são os vencedores da guerra, né? Das guerras. Os nobres só são nobres porque em algum momento algum familiar deles venceu alguma guerra e botou eles ali. Né? Ninguém dá essa posição de poder de graça. Ela é geralmente conquistada na força. E por fim, o clero. E o clero, na verdade, ele está se colocando como o espelho, o receptáculo dos deuses. Por isso que ele está tão alto. Né? Se os guerreiros são os vencedores, por que eles não estão no topo? Porque justamente o alto benefício não é suficiente para convencer os outros degraus a servir. Então os próprios guerreiros eles têm que se colocar a serviço de algo maior. Por isso o clero entra ali. Mas essa desconstrução aconteceu justamente com a corrupção do clero. Então o clero saiu do topo, a teocracia acabou em muitos lugares, né? Porque eles deixaram de fato de servir os deuses e espelhar os deuses. Então a nobreza assumiu o comando. Absolutismo. Mas eles também se corromperam e esse degrau também acabou. Então hoje em dia os comerciantes, né, os industriais, os banqueiros, que seria o extremo disso, é que estão no topo, mas eles também estão nesse processo de corrupção e, portanto, de desconstrução. E por fim, né, vai chegar. Claro que uma pirâmide de um degrau só não é uma pirâmide. Mas isso tudo é etapa de Gêmeos. Desconstrução. Não é só uma desconstrução de dogmas, de paradigmas,
é a desconstrução da própria estrutura social, para o bem e para o mal, certo? E assim, da mesma maneira como isso leva à travessia do limiar, num processo de confusão, até muito perigoso, né, essa desconstrução, por mais libertadora que seja, também leva ao 8 e 9 de 8, 9 e 10 de espadas, certo? Enfim, estamos em algum ponto nesse caminho aqui, em algum ponto nesse pedaço. Se encaminhando para essa travessia do limiar coletiva, que vai funcionar como uma espécie de iniciação coletiva também, certo? Da mesma forma como é um chamado para você, no sentido individual, para você se descolar dos seus instintos, tirar eles do comando, né? De forma coletiva, isso também é um chamado. A gente parar de pensar coletivamente de maneira reativa, instintiva. E aí isso vai dar início a uma nova etapa onde começa a ascensão de volta ali para o caminho. Né? Claro, todas essas etapas elas funcionam na escala dos séculos, dos milênios. Então não é algo que a gente vai conseguir ver, né? Mas enfim, os próximos passos de Gêmeos provavelmente a gente consegue. Certo? Portanto, as etapas que a gente tem na história humana para brincar, né, para associar, são essas três: o imperador, o hierofante e agora os enamorados, os amantes. Então, um grande símbolo aqui dos amantes é esse processo do renascimento, do comércio mundial, né, que começou ali com o mercantilismo, essa interligação do comércio, hoje em dia com a internet, com a mídia, IA, isso aqui tudo gêmeos, tecnologia, né? Essa conectividade superlativa, comércio superlativo e também todos os problemas disso tudo, né? O excesso de informação, de pensamento, a epidemia de insônia. Esse aqui é o decanato da insônia. Tudo isso é gêmeos. Olhando um pouquinho para trás, o que a gente enxerga? Ah, touro. Né? Então, a humanidade aprendeu a fazer comida, agricultura. Então, meio que esse jogo da alimentação, lógico, ainda tem muita gente com insegurança alimentar. Mas, no geral, comida não é um problema para a humanidade. A gente produz comida suficiente. Né? Então, essa coisa da terra, do alimento, o touro resolveu. O próprio cultivo das culturas, dos mitos, das histórias, tudo isso em touro, do sagrado. Então a gente tem um arcabouço dessas coisas que vai nos guiar até o final da jornada. Tá? Por mais que em Gêmeos a gente tenha um distanciamento disso, em Câncer há um resgate por conta dessa alternância de polaridade. Né? Deixa eu ver que horas são? 9 horas. Um ponto, né? Tá. Então, assim, quais são as características de touro? Basicamente, a fase mais tradicionalista, mais. Não no mau sentido apenas, tá, gente? No bom sentido também. Mais mitológica da humanidade, mais teocrática também, né, pensando nesse outro lado. A, a Idade Média parece um bom símbolo. Então, essa coisa do feudalismo, né, da ligação com a terra, bem taurina. E a fase dos impérios, tipicamente ariana. O imperador não é à toa que chama assim, né? Império Romano parece ser um ótimo símbolo também. Mas o Império Romano não foi o maior império da humanidade. Ele é só o mais famoso. Talvez tenha sido mais organizado, mas não foi o maior. O que mais? Então, só para encerrar vislumbres do próximo capítulo, né? A gente enxerga essa etapa canceriana se aproximando. Uma etapa onde o foco se torna o quê? A segurança, a nutrição, a terapia, ou seja, os cuidados, muito provavelmente tendo que limpar a bagunça, né? Que no nível individual também acontece isso. Na travessia do limiar, especialmente nessa aproximação, a mente fica bagunçada. Ela fica machucada mesmo.
E você passa a fase de câncer meio que consertando isso. Os frutos dessa confusão, as decisões e as atitudes que você toma por conta dessa confusão aqui nessa travessia, certo? Como eu falei, é uma etapa que está associada, ela é regida pela Lua, então ela tem uma energia mais feminina, segurança e cuidados e nutrição, basicamente. É a queda de Marte, então é uma fase onde os conflitos não ajudam, né? A energia marcial não ajuda. A energia maternal está em alta, a energia jupiteriana está em alta e os maléficos estão em baixa. É isso pensando nas energias planetárias associadas a câncer mesmo. Que mais? Enfim, a agenda se torna uma agenda maternal, ou seja, cuidar, proteger, nutrir. Tanto o indivíduo quanto do planeta, como essa macro escala do que acontece na mente. E aí, quinta etapa, leão, e assim vai, né? Cenas dos próximos séculos ou milênios. A ideia é que a cultura ela te arrasta até um certo ponto, que é esse ponto médio onde ela está. Então, você pega lá uma criança, se você deixar a cultura carregar, a cultura vai carregar ela até mais ou menos aqui. Ó. Idealmente, ela passa por tudo isso e desenvolve. Na prática, não. Na prática, fica cheio de buraco. Mas a gente pode vislumbrar um momento em que esse ponto médio vai estar para cá, para câncer. Ou seja, a cultura vai arrastar como que um rio carregando a criança até esse ponto. E depois leão, e depois as outras etapas, né? Até o momento em que a humanidade também completa a sua jornada do herói.